sempre admirei é seu metodologia de aula, que é onde eu aprendi também e ensino para meus alunos hoje a mesma coisa. Como uma vez eu vi o vídeo do senhor e quando eu fui aí fazer uma aula, você me explicou também. Se você não ir para cima do seu oponente ou do seu companheiro de treino, nenhum dos dois evolui. É. E não avança nenhum dos dois. Aí foi onde eu aprendi isso. Porque antigamente, e onde eu aprendi a ter método de aula. Porque eu dava uma posição hoje, amanhã eu dava uma posição sem nada a ver com a posição de ontem. Coitado. Entendeu? Aí os alunos olhavam pra minha cara e falavam, mas como que eu faço de ontem? Isso é muito importante. Aí foi Isso é onde, muito importante. Ter uma sequência lógica, né, sim, de aula. aí foi onde eu aprendi a organizar meu tempo de aula com com o método que o senhor ensinou, porque mesmo eu vendo alguns vídeos no YouTube, eu aprendi ali também o método, que eu não podia estar todo dia na matriz. Eu era doido para estar todo dia na matriz, mas não dava. Sei. E onde eu aprendi, esse método eu aprendi e eu carrego até hoje. E aí nessa nova equipe eu estou tentando ajudar esse professor a tentar colocar esse método também. Mesmo ele tendo o método dele, que eu vejo certinho que funciona, só que ainda é sempre bom aprender. Eu aprendo mais com ele e ele aprende mais comigo. Sim. E. Alô? Alô, alô? É que às vezes para aqui o microfone. Cortou um pouquinho, Coelho. Som. Alô? Aí. Alô, voltou. É, aí eu aprendi bastante com esse método. E eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Da onde você tirou esse método, Sensei? Eu? Isso. Ó, cara, graças a Deus, a gente tem que ter sorte também, né? Cair na mão de bons professores. Hum, Eu comecei a treinar na década de 80. Eu comecei a treinar em 81, né? Imagina, não tinha internet, não tinha nada. Lá no interior, lá no fim do mundo, em Guararapes, uma cidade que hoje tem 30 e poucos mil habitantes. Imagina, em 80, quantos habitantes tinha. sim. Comecei com um excelente professor, excelente professor. Ele é meu mentor até hoje, né? O professor Omar, CC Omar. Depois fui para Bassa, CC Macaqueba, que é um... Bom, sem palavras para poder, né, adjetivar essa pessoa, que é uma coisa fora de série. Então, sempre tive bons professores. E sempre aprendi dessa forma, o step by step, né? Passo a passo. Para que eu possa aprender tal coisa, eu preciso aprender antes situações para que eu possa chegar lá. Para eu ser o cara, eu preciso aprender situações para chegar lá. Então, eu aprendi dessa forma. Quando eu mudei para o Japão, quando eu morei no Japão, fui treinar judô lá, também vi esse mesmo método. E quando eu comecei a fazer Gil na década de 90, era dessa forma que você falou. O professor dava quase uma hora de físico, uma posições, uma posição nada a ver com a outra, dois, três rolas no máximo e acabou. No dia seguinte, 45 minutos, quase uma hora de físico, outra posição nada a ver com o que foi passado no dia anterior, tudo nada a ver. Aí eu, poxa vida, assim não dá para aprender. Eu consigo aprender porque eu consegui aprender porque eu já tinha uma base, né? Eu já era faixa preta de judô, já tinha sido seleção brasileira. Então eu sabia observar treino, sabia olhar treino. Falei, meu, esse tipo de treino no Gil não dá não. Eu vou começar a usar o que eu aprendi no judô, vou começar a usar o que eu aprendi ao longo dos anos. E fui desenvolvendo isso daí. Desde quando eu comecei a dar aulas, eu já pus esse método, né? Porque eu não consigo trabalhar, eu não consigo é, fazer as coisas aleatoriamente. Puta, hoje eu vou dar isso, amanhã eu vou dar aquilo. Não, é uma sequência. Eu pego uma coisa e vou destrinchar essa coisa como eu fazia no judô. Eu vou aprender por exemplo, o seu Inage. Como que eu faço o seu Inage? O seu Inage tem o detalhe da mão, o detalhe do cotovelo, punho, ombro, movimentação de quadril.
Então a gente trabalha separadamente as situações. Eu trabalho separadamente as situações, aprendia separadamente. E depois jogava o geral, que é o seu hoje já normal. Aí você já entra no geral. E foi assim que eu transferi o que eu aprendi no judô para o jiu-jitsu. Pô, vou fazer as raspagenzinhas de gancho. Pô, vou explicar meu aluno as raspagenzinhas de gancho. Ó, ganha a esgrima, mete. O cara não vai. Então você tem que preparar a pessoa para que ela entenda realmente o que ela esteja fazendo. E dali ela partir para as variações, igual o Seoi. Eu tenho que fazer o Seoi. Seoi eu tenho idade de variações para diagonal. Bom, um monte de situações. Eu preciso saber o básico para saber as variações. E é em cima disso que eu monto, é em cima disso que eu trabalho.